pessoal, boa tarde. Vamos continuar com as experiências no dia de hoje, né, nesse domingo. A próxima pessoa que vai falar para vocês é a Dani Abreu. A Dani, ela tem uma carreira militar, ela foi formada pela FAB e ela fez um bacharel de administração de empresas também. Mas depois da maternidade ela desistiu completamente da carreira e decidiu que ia empreender para ficar mais tempo com seu filho. Ela é mãe do Léo e ela é empreendedora materna, ela é idealizadora da loja Ecojuba, que é uma loja de itens infantis voltada para o consumo consciente. A Dani, ela é representante de uma série de mães que estão entrando nesse movimento agora. Empreender com certeza não é algo para todos, né, geral, não é uma característica que todas as pessoas têm, mas quem tem aquele fundinho de vontade de empreender, tá aí um incentivo da Dani. A Dani vai contar como é que foi tudo isso, né, e como é que foi conciliar tudo isso estando com o filho em casa também. Tá? Eu espero que vocês gostem e a Dani vai estar lá depois no grupo para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Sou mãe do Léo, de 1 ano e 5 meses, idealizadora da Ecojuba, uma loja online, empreendimento materno, onde eu apoio outras mães empreendedoras, algumas mães artesãs, revendo algumas marcas, tenho a minha marca própria e me realizo pessoal e profissionalmente. Estou aqui hoje para contar um pouco para vocês como foi a minha experiência de introdução da alimentação complementar na vida do meu filho, do Léo, sendo mãe, trabalhando em casa, empreendendo de casa, fazendo tudo sempre um pouco misturado, né? A rotina de mãe, esposa, profissional e tudo mais. Então, antes de começar a falar sobre a alimentação propriamente do meu filho, eu vou contar para vocês um pouco sobre quem eu sou, o que eu fazia antes, como eu cheguei até aqui. Bom, eu sou militar de carreira, formada pela Academia da Força Aérea, fica no interior de São Paulo, é uma academia militar, daquelas tipo filme. Eu me formei lá em 2010. Em 2011 eu voltei a morar no Rio, voltei a morar perto da minha família, e depois casei. E logo assim que eu me formei eu já sabia que não era aquilo que eu queria, comecei a ter um contato direto com a profissão em si, porque durante a formação é muito diferente. E comecei a perceber que eu não tinha o perfil e, além disso, comecei também a me descobrir muito infeliz na minha profissão. Eu vivia muito intimamente com a administração pública e todas essas nuances ruins que a gente ouve falar. Eu passei por muita coisa dentro da administração pública que eu não gostava, que eu batia de frente, e isso me fazia muito infeliz profissionalmente. Eu tive alguns episódios de assédio moral, tive uma depressão, tive pânico, e depois que eu terminei de fazer o tratamento, eu tive a mais absoluta certeza de que aquilo não era para mim, aquilo não era a vida que eu queria ter. Porque não era só uma insatisfação profissional, era uma insatisfação completa. Eu entrei para o militarismo com ideais. E eu queria me realizar pessoalmente e profissionalmente ali. Não era só uma questão de um salário fixo ou de uma estabilidade, uma carreira estável. Não era só isso. Eu tinha os meus ideais. E depois que eu me formei e vivenciei essa série de experiências ruins, eu tive certeza de que não era isso. Daí eu comecei a empreender ainda antes de casar, antes de engravidar. Comecei a empreender com uma amiga um negócio de doces, que deu muito certo e tá dando até hoje, mas eu também não me achei naquilo. Então, quando eu falo que tá dando até hoje é porque essa minha amiga continuou com a loja de doces e eu percebi que ainda não era aquilo. Mais pra frente eu fui direcionando as minhas energias a um outro projeto, que é uma franquia, mas que precisava de dinheiro. E aí eu comecei a juntar o dinheiro, mas já tendo em mente que era um projeto
a médio e longo prazo. Mas eu não aguentava mais, eu queria alguma coisa que fosse a curto prazo. E aí foi quando eu engravidei que eu me deparei com uma solução. Na verdade, a solução era mais assim, porque eu não ia voltar, depois da gravidez eu não ia voltar para aquele inferno profissional, inferno astral que era o meu trabalho. Eu realmente não estava mais nem um pouco feliz, não tinha mais como continuar. Eu precisava mesmo de uma solução imediata. E aí depois que eu engravidei, eu falei, é isso, né, gente? Eu não vou deixar o meu filho... A minha licença era 6 meses, depois eu poderia pegar férias, e eu tinha 2 férias, né? Uma a vencer e a outra vencida quando terminasse a licença. E aí eu falei, é isso, eu não vou deixar meu filho de 8 meses, porque ele teria 8 meses quando acabasse a licença. Não vou deixar meu filho de 8 meses numa creche ou com algum outro cuidador, mesmo que seja uma pessoa super de confiança, para passar 8 horas do meu dia, que então eram 10 horas mais ou menos, pelo menos, né, sendo otimista, sem contar o tempo de deslocamento. Enfim, eu não via isso para minha vida. Quando eu passei a ser mãe e ter que dividir essa minha realidade com meu filho, foi o impulso que eu precisava para falar, chega, não dá mais. E aí, durante a gravidez, eu comecei a idealizar o que seria o negócio. Quando eu estava grávida ainda, eu comecei a pensar sobre usar fraldas de pano, comecei a ter mais contato com a questão da humanização, da relação com o apego. E aí descobri os slings e eu comecei a pensar em fazer isso se tornar uma maneira de ganhar a vida, porque era um nicho de mercado, é um nicho de mercado. Existem poucas pessoas ainda trabalhando com isso, tanto na produção quanto na venda, revenda de outras marcas. E é um mercado que eu acho que não se trata só de vender, entendeu? Eu vou estar vendendo um produto, mas que está aliado a um ideal. Eu uso no meu filho, eu uso as fraldas de pano, eu acredito nas fraldas de pano, eu uso o sling, eu acredito que ele tenha benefícios enormes para o bebê e para quem carrega o bebê no sling. E aí, batido o martelo, é isso que eu vou fazer. Eu comecei a trabalhar a ideia da Ecojuba quando o Léo já tinha mais ou menos uns 3 meses. E aí ele tirava uma soneca grande no período da tarde, e essa soneca no sling eu sentava no computador e assistia algumas palestras, pesquisava as lojas de outras mães, outros pequenos negócios, outros empreendimentos maternos. Fui amadurecendo a ideia, escolhendo o nome, vendo o perfil da loja, o que eu ia vender além disso ou só isso, enfim. Fui amadurecendo essa ideia entre mais ou menos ali os 3 e 6 meses, especialmente nessas sonecas da tarde. Ele dormia no sling aqui juntinho do meu corpo, a gente estava ali e eu estava trabalhando. E isso pra mim já era, sabe, eu já era dona do mundo com esse poder na minha mão. Eu precisava dizer pra todo mundo, gente, olha o que eu consigo fazer com meu filho no sling junto de mim, sabe? Isso já era um grande passo pra mim, já me fez acreditar que eu conseguiria fazer o que eu queria. Aí quando ele tinha mais ou menos uns 6 meses, a minha licença maternidade já estava encerrando, eu conseguiria ficar por 8 meses. Eu comecei a avisar no trabalho que eu não ia voltar e comecei a fazer a loja acontecer, a loja tinha que acontecer. E aí botei a loja no ar, comecei a fazer a divulgação e a loja foi acontecendo e está acontecendo até hoje. E aí a loja está numa crescente, eu estou muito feliz, eu me sinto muito realizada pessoalmente com esse empreendimento, com o meu trabalho. Só que a questão do trabalhar em casa gera muitas dúvidas. E aí é exatamente isso que eu estou aqui para conversar com vocês hoje, né? Sobre como foi, porque enquanto ele estava ali no sling, agarradinho e só mamava peito, eu consegui ter essa dedicação para começar o negócio. Mas e quando ele começou a comer? E quando ele não passava mais a tarde toda abraçadinho comigo no sling? Então, quando ele fez os 6 meses, conforme eu disse, a loja já estava
na fase de funcionar. É como se a minha licença maternidade tivesse acabado, porque eu estava realmente trabalhando. Só que trabalhando em casa. E aí foi a época, até os 6 meses ele mamou exclusivamente peito. Conseguimos ficar com a amamentação exclusiva até os 6 meses, em livre demanda, conforme era o nosso plano. E aí, agora ele vai começar a comer e junto dessa introdução dos alimentos eu vou ter que efetivamente voltar a trabalhar, mesmo que em casa. As coisas também vão tomando um ritmo um pouco diferente, porque é uma criança que já tem uma certa independência, um bebê que já tem uma certa independência, então ele já quer engatinhar, o Léo com 6 meses já engatinhava. Então vão surgindo novas atribuições que antes do que era só amamentar e ficar ali abraçadinha no sling, eu conseguia trabalhar, foi se desdobrando em outras atribuições. Agora eu tinha um bebê que eu faria comida para ele, e aí a minha alimentação, que nos primeiros meses eu tomei bastante cuidado, mas que eu também tentava ser o mais prática possível, congelava muita coisa, quando era necessário eu comia uma quentinha na rua, procurava um restaurante por quilo, alguma coisa que fosse mais saudável, mas que fosse prática. Além dessa questão profissional, de eu ter cansado, né, do meu emprego e ter feito essa opção por empreender, eu acho que antes também de começar a falar da introdução alimentar, eu acho que vale também contextualizar como é o meu dia a dia. Quem me ajuda, quem não ajuda, como ajuda. Além dessa questão profissional, de eu ter decidido parar de trabalhar, eu acho importante também falar sobre quem ajuda, né? Como é a nossa rotina aqui em casa, eu e meu filho, e onde meu marido entra, quais são as pessoas que ajudam e como que isso tudo funciona. Bom, aqui em casa a gente não tem uma pessoa fixa, né? A gente não tem ninguém que preste serviço doméstico aqui pra gente. De vez em quando a gente vê a necessidade, eu chamo uma pessoa, essa pessoa vem, passa um dia me ajudando a fazer uma faxina, às vezes cozinhando, mas isso não é uma coisa fixa, não é de semana em semana, de 15 em 15, é quando a gente vê a necessidade. Já teve períodos, logo que meu filho nasceu, da gente precisar até mais de uma vez na semana. E já teve períodos de a gente ficar 2, 3 meses sem ninguém vir aqui ajudar. Isso vai muito da nossa necessidade. Além disso, eu moro na região serrana do Rio, não moro na capital. A gente se mudou para cá logo assim que eu descobri que eu estava grávida, quase que simultaneamente, por questões profissionais. Meu marido veio trabalhar aqui. E aí, durante a gravidez, a gente ficou nessa transição. Depois que meu filho nasceu, nos instalamos permanentemente aqui na região serrana. E aí, por essa questão da distância física da família, a gente acaba tendo meio que se virar um pouco sozinho na maior parte do tempo. A gente conta com a ajuda da família quando é possível, mas não tem essa proximidade fisicamente mesmo, né? A gente está numa cidade diferente. Bom, além disso, meu marido trabalha durante o dia, diariamente, como a maioria das pessoas, de 8 às 5, embora ele tenha alguma flexibilidade no trabalho dele, é essa jornada que ele cumpre boa parte dos dias, né? Ele está em casa a partir das 5 horas. Antes disso, somos eu e o Léo o dia inteiro em casa, sozinhos, nós dois. Falando tudo isso, eu acho que é muito importante dizer que existem algumas dicas que eu posso dar contando a minha história. Eu espero, esse meu objetivo aqui, contar a minha história e poder falar para vocês o que deu certo, servir como um incentivo, talvez, que falte para algumas pessoas, dizer que é possível. A mensagem que eu quero passar é essa, se joga, vai, dá certo. Se é isso que vai te fazer feliz, se é isso que você acha importante, se é viável dentro da sua realidade, se joga.
Trabalhar em casa está sendo muito gratificante para mim. Ver tudo acontecer com meu filho está sendo muito gratificante para mim. E além de tudo isso é a questão da qualidade da alimentação. Eu não sei se em todos os lugares é assim, mas a realidade que eu vejo aqui no Rio é que nem todas as creches, na verdade a grande maioria das creches, não tem a mesma preocupação que eu acho que deveria ter, né? A Ecojuba ter dado certo foi também uma questão de eu ter o apoio das pessoas que estão mais próximas de mim. No caso, principalmente do meu marido. Ele é concurseiro, então ele dedica boa parte do tempo dele a estudar. E mesmo assim ele se desdobra para ser presente, para estar ativo, para não só eu ter uma maternidade ativa, mas para ele ter uma paternidade ativa também. Então, acho que fundamental é você saber quem pode te ajudar. Algumas pessoas podem contar com esse apoio, mas muitas pessoas podem contar com esse companheirismo por parte do marido, outras não são essa família, essa estrutura familiar semelhante à minha, tem uma outra estrutura familiar, mas é bom você ter alguém para contar. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir ter uma introdução alimentar bem tranquila, aliada a essa questão do home office, que toma muito seu tempo, é isso, é você saber com quem você pode contar e saber pedir ajuda quando é necessário. No meu caso também eu tenho outras pessoas além do meu marido que, quando eu preciso, eu peço socorro e são as pessoas que me ajudam. Uma coisa que pesou muito pra mim na hora de tomar a decisão de empreender, de abandonar o meu emprego, é que eu tinha uma estabilidade financeira e estabilidade profissional mesmo. Eu não seria mandada embora. Então, eu tive que pensar muito a respeito de como a gente ia fazer para se adaptar a essa nova realidade financeira, porque não é de uma hora para outra que você começa um negócio e já sai ganhando rios de dinheiro. Então a gente teve que rever as nossas prioridades. Eu conversei muito com meu marido e pesei muito sobre a questão das prioridades. O que era importante para mim? Ter a roupa de marca, estar sempre com roupa nova, comprar aquele enxoval, viajar para o exterior e comprar aquele enxoval para o meu filho, era isso que era importante para mim. Ter um celular caro ou trocar de carro de tanto em tanto tempo, é isso que importa? Isso tem que ser pensado, né? A gente reviu as nossas prioridades, a gente fez uma análise do que são os nossos valores, e tudo isso foi decidido com muita calma. A gente pensou e realmente é isso. Acho que muito mais importante do que tudo isso que eu citei é estar feliz, estar realizado profissionalmente e principalmente estar próximo do meu filho nesse momento em que é tão importante, né? Os 1000 dias que são tão decisivos para a vida dele. Eu acho que o que é mais importante eu dizer aqui hoje não é o ponto de vista técnico, porque para isso já tem profissionais gabaritados, tanto no primeiro Conalco, quanto agora na segunda edição. Acho que é importante eu falar para vocês um pouquinho da minha história, como eu vim parar aqui no meu empreendimento materno, e falar para vocês um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, que não tem rotina. Hoje, como ele já tem mais de um ano, já um pouquinho mais independente, eu já consigo ter um pouco de rotina. Mas quando a gente começou lá com 6 meses, rotina era zero. Então, se a pretensão de quem tá vendo é pegar a minha rotina e tentar fazer igual, eu já aviso. Não tem rotina, não tem como ter rotina. Trabalhando em casa com uma criança, um bebezinho de 6, 8, 9 meses, com um bebezinho de 6 meses, não dá para ter uma rotina muito estabelecida. O que a gente tenta fazer o que eu tentei fazer, pelo menos, ao contrário do que muitos vídeos de mães que empreendem ensinavam, era o que eu não gostaria de fazer. Por exemplo, hoje eu acordei e não quero trabalhar pela manhã. Hoje eu não quero ter que ir à rua à tarde. Não quero ter que arrumar a casa, fazer alguma coisa em casa durante a noite toda.
do período entre 5 horas da tarde até a hora que eu for dormir. Então isso funcionava bem pra mim. Agora a rotina do que dá pra fazer, não, comigo nunca funcionou muito bem. E aí eu acredito que com a maioria das mães de bebês, de crianças com menos de 1 ano, ou com menos de 2 anos, eu falo 1 ano porque a partir de 1 ano o Léo já começou a querer andar, já começou a querer brincar com os brinquedos dele um pouquinho mais independente. Começou a fazer a alimentação dele de forma mais efetiva, comer de verdade. Então, as mamadas, mesmo continua sendo em livre demanda, mas mesmo sendo em livre demanda não é mais o dia todo. Ele não fica mais o dia todo me solicitando o peito e consegue, mesmo quando ele está acordado, eu consigo que ele brinque um pouco ou se distraia um pouco com alguma coisa sozinho, coisa que eu não conseguia, porque quando começou a introdução alimentar, que ele tinha 6 meses, se ele tivesse acordado, era ou no peito ou eu tendo que dar alguma atenção o tempo todo, 100% do tempo. Não que agora ele brinque muito sozinho, não tô querendo dizer isso, né? Ainda demanda muita atenção e é uma opção também quando você, pelo menos pra mim foi, quando você está trabalhando em casa, é uma opção pra você poder dar mais atenção pro seu filho. Então, eu não vou largar também ele brincando sozinho o tempo todo e ir pra trabalhar. O que funcionou muito bem até hoje, tem funcionado bem, é isso. O que eu não quero fazer, é me policiar por aí, né? Bom, acho que eu já inverti, já comecei falando sobre a prática, então vou voltar. Vou voltar falando um pouco sobre mim e sobre como eu cheguei até aqui, que foi o que eu disse que eu ia fazer lá no início do vídeo. Mas sobre a alimentação. Então, quando ele fez 6 meses, eu já vinha estudando bastante, lendo bastante. Aliás, o que eu mais fiz desde que eu engravidei foi estudar e ler. Mas eu já estava estudando bastante sobre o BLW. Já estava bem claro para mim que era esse o caminho, esse direcionamento que eu queria dar para o desmame. Então, aí, quando ele fez 6 meses, no meio dessa questão toda de não conseguir ter uma rotina e de ficar sozinha com ele durante o dia, essa coisa do ficar confuso às vezes, né, de se misturar um pouco os papéis, o que eu vou fazer hoje, hoje é o dia de cuidar da minha casa, das minhas coisas, hoje eu vou tirar o dia pra mim, hoje eu vou tirar o dia pra brincar com o Léo, pra me divertir com ele, hoje eu vou trabalhar, eu tenho que ir ao correio, eu tenho que... Enfim, são infinitas atribuições que acabam meio que se misturando. Eu não saio de casa para ir trabalhar de tal hora a tal hora, então acaba muito se misturando. Tipo, eu acho que quando você tá definido, né, você sai para trabalhar, você acaba criando uma rotina um pouco mais bem estruturada. Então aí nessas pesquisas que a gente vai fazendo de internet, palestras eu me deparei com alguns ótimos profissionais que dão bastante dicas e muitas mães que empreendem também dando dicas de como fazer isso. Então, uma coisa que eu acho muito importante também é pesquisar, é você sentar na internet e usar a internet do bem, né? Eu chamo, tem a internet do mal, que é aquela que você fica o dia inteiro na frente do computador e não produz nada. E tem a internet do bem, que é aquela que você fica o dia inteiro, mas que você sai estudada. Então você usar a internet do bem ao seu favor. Logo no início da alimentação eu tinha essa questão do balanceamento nutricional um pouco mais tranquila, né? Eu acredito que o início da introdução é mais conhecer os alimentos, né? Até porque o Léo não demonstrou interesse em comer desde o início, ele tinha um interesse nos alimentos desde os 6 meses. Tipo, 6 meses e 2 dias a gente começou a introdução, ele tinha muito interesse, levava tudo na boca, gostava de conhecer as texturas, mas efetivamente comer só depois de 1 ano. Então eu me preocupava mais em ter o alimento para oferecer e a questão do balanceamento entrou depois. Então logo nesse início, o que eu fazia para ter sempre um alimento para oferecer nas horas que eu fosse sentar para comer e colocar ele ali junto, trazer ele para minha alimentação?
Então, no meio dessa coisa toda, eu buscava utilizar as ferramentas. Eu pesquisava, lia e pegava das experiências e dessa troca de experiência dos grupos do Facebook e dicas de outros profissionais, as ferramentas. Então, assim, eu vou tentar passar aqui algumas dicas dessas ferramentas que eu usei, porque é isso que, já que eu não conseguia ter estruturado a minha rotina, era isso que me ajudava, era no meio dessa confusão, dessa coisa de uma atribuição e se misturando com a outra, essas ferramentas foram o que me ajudaram. Os potinhos, eu sempre tinha em casa, procurei ir juntando, né? Uns potinhos de vidro, como se fossem os potinhos para armazenamento do leite, né? Potinho de geleia, potinho de extrato de tomate, de azeitona, enfim, potinhos de vidro. Eu procurei ter bastante potinhos em casa, de um tamanho pequeno, que não fosse ocupar muito espaço no congelador. E aí os potinhos ficavam congelados e quando eu precisava de um descongelamento rápido, ai meu Deus, não fiz nada, tem que descongelar, banho-maria, porque potinho de vidro, então rapidinho estava pronta a comida dele. No dia a dia eu acabava não precisando dedicar muito tempo a isso. Quando eu ia fazer uma comida para mim ou para a família e que eu ia oferecer aquela comida para ele junto naquele momento, tendo esse cuidado de oferecer o que eu estava comendo, eu sempre guardava uma porção nesses potinhos para depois. Conforme ele foi crescendo, ali depois dos 9 meses que eu fui inserindo também umas receitinhas, eu fazia a receita, eu comia, quase sempre eu comia a mesma coisa que ele. Isso também ajuda muito na questão do tempo, porque se eu vou ter que cozinhar para mim, eu vou ter que cozinhar para minha família, ele vai comer a mesma comida que a gente, então ótimo. Eu não vou ter que dedicar um tempo específico para fazer a comida dele. Mas os potinhos congelados sempre salvavam na hora da pressa. Às vezes à noite, se eu não for jantar, se eu for fazer um lanche, ele não vai fazer o lanche comigo. Então os potinhos salvavam. E aí a questão da receitinha também, quando eu fazia a receitinha, eu tirava uma parte, eu comia, ele comia. E o que sobrava também era fracionado nos potinhos e ia para o congelador. Sempre dessa forma, visando já facilitar num dia de uma correria, ou no meu caso também, que às vezes ia para o Rio passar 3, 4 dias na casa da minha sogra, na casa da minha mãe, já levar aquela comida que foi preparada do jeito que eu acho que tem que ser e ter a praticidade de chegar lá só descongelar e oferecer para ele. É quase que a praticidade do pote de papinha, essa papinha pronta que você compra no mercado, que todo mundo, que encanta todo mundo por ser prático, mas que não cabe na minha realidade porque eu não acredito que seja o tipo de comida que eu quero oferecer para o meu filho. Mas a praticidade é essa, o potinho tá ali, pequenininho, fração, fracionado, é aquela quantidade que ele precisa, é só descongelar, é só colocar no banho-maria. Então é realmente uma das coisas assim que ajuda. Outra coisa que me ajudou muito também foi ter um apoio nutricional. Ali, foi como eu falei, ali até os 8, 9 meses foi tudo muito intuitivo. Quando eu via a necessidade de tirar alguma dúvida, eu recorria aos grupos ou aos blogs, ou páginas de Facebook, como Tá Na Hora do Papá, a página da Nutri Michele Bento, BBBLW ou Baby Nutri, enfim, tem vários profissionais de gabarito, a maioria deles estão aqui no Conoco, mas tem vários profissionais que salvam a gente com receitinhas, com dicas e grupos de apoio com outras mães que pensam da mesma forma que a gente, isso ajuda muito. Só que aí depois que ele fez, acho que ficou 9 meses, eu não lembro a data que é o certo, eu levei ele na nutricionista, que é a Michele Bento. E aí eu fui na Michele e ela abriu muito meus horizontes. Então isso é uma outra dica, contar com um profissional competente, de confiança. Nessa hora, na hora que você vê que
o balanceamento nutricional vai fazer a diferença. Um cardápio que você não tenha que ficar horas na internet estudando todo dia, tipo, o que eu vou oferecer para ele comer hoje, o que eu vou combinar, eu tenho aqui essa cenoura, essa beterraba, esse agrião na geladeira, o que eu vou combinar? Então eu já tinha um cardápio pré-montado. Quando você vai ao mercado, você já levar a lista, né, você já saber o que você vai fazer, você já ter um cardápio pré-montado, é muito interessante. Economiza bastante tempo. Outra coisa também que você pode considerar como uma ferramenta dentro dessas ferramentas dicas que eu estou dando são materiais que te ajudem no dia a dia. Por exemplo, você vai dar comida para o seu filho, vai sentar para comer e depois vai ter que fazer uma faxina na sua cozinha ou na sua sala, em volta da mesa. Muitas vezes um bebê BLW é essa demanda, né? Você vai ter que fazer uma faxina depois que ele acaba de comer. Então você ter ferramentas que facilitem a sua vida vão te poupar tempo, óbvio. Por exemplo, eu já vi algumas mães dizendo que forram o chão com plástico, forram embaixo da cadeira com o plástico, e isso é bom para elas. Eu tentei e não funcionou para mim, porque eu perdia mais tempo limpando o plástico do que eu perderia se eu fosse limpar o chão. Essas pessoas alegam que também conseguem reaproveitar o alimento, caiu no plástico, dá para colocar para o bebê comer de novo. Bom, vou falar como eu fazia. Eu comecei a limpar o chão da minha sala com álcool. Passava um paninho com álcool ali antes da refeição. Outra ferramenta também ali que me ajudou muito, é o cadeirão com uma bandeja grande. Então, quase nada saiu da bandeja. Quase nada não, mas pouca coisa saía da bandeja. Então tá limpo, volta pra bandeja a comida que caiu no chão. Se ele estiver demonstrando o interesse de comer. Se ele não estiver demonstrando o interesse de comer, do chão vai pro meu prato e eu vou comer aquilo. A cadeira com a bandeja grande, então o álcool, não use o álcool puro, eu uso álcool de cereal diluído com um pouquinho de cravo, que é bactericida, então isso me ajuda muito e torna a higienização do ambiente também bem prática, eu não preciso ficar torcendo o pano. Então, de vez em quando eu faço aquela limpeza mais pesada com um produto de limpeza mais eficiente para desinfetar, tirar a gordura ali, mas no dia a dia eu utilizo o álcool, na mesa, na bandeja, no chão, em tudo. É bem prático, então acabou de comer, catava com a mão mesmo o restante de comida que não seria aproveitada, ou porque já estava mastigada, triturada, e ali com a mão vinha com um pano, passava o pano com álcool, e isso não demorava mais do que 5 minutos para fazer isso. Isso me economizava tempo. Outra ferramenta também que eu acho bastante interessante é um babador eficiente. O babador BLW é o babador que eu uso no meu filho. Ele é um babador avental, então a roupa já não é mais uma preocupação. Eu tenho essa preocupação de não sujar a roupa na hora da comida, porque eu vou estar economizando tempo de lavagem. As roupas do Léo eu não preciso ficar esfregando no tanque para tirar uma mancha de comida ou para tirar alguma coisa que esteja grudada. Não tenho isso. A roupa sai do corpo, é a roupa que vai para a máquina e é a máquina que vai fazer a lavagem. Então eu acho que o babador também ajuda bastante. Além dele ter as mangas, ele também tem uma camadinha impermeável, então por mais que seja uma coisa com molho, que fosse só o tecido passaria, eu tenho essa tranquilidade de saber que tem um impermeável e não vai de jeito nenhum sujar a roupa. Outra coisa também pra mim que foi muito importante foi essa coisa da liberdade do BLW. E aí uma outra vez que eu precisava passar mais tempo na rua, e ia sozinha com o Léo, ou já estava pesado para eu ficar ainda levando comida, ou de repente não ia ter onde esquentar. Enfim, era poder comer na rua com ele. Talvez para algumas pessoas isso soe muito estranho, mas
Se é um restaurante que você conhece, que você tem alguma confiança, se aquela comida serve de uma maneira geral para você, é óbvio que você tem muito mais defesa no seu organismo do que o bebê, mas de uma maneira geral, se é um restaurante que você confia, se é um lugar que você acha ok, por que não? E aí alguns restaurantes, alguns bons restaurantes self-service têm alimentos só cozidos. Existem os restaurantes que são voltados para esse público, restaurantes que têm uma proposta mais saudável, então você também tem algumas opções. Existem algumas opções bem saudáveis, não só na capital. Aqui em Teresópolis eu tenho uns 2 ou 3 restaurantes de comida aquilo que eu confio, e aí quando eu precisava ir na rua, eu não pensava 2 vezes. Eu levava o Léo, fazia um pratinho com um ovinho cozido, uma cenourinha cozida, o que eu achasse interessante. Às vezes, depois de um ano, quando entrou o sal, ficou ainda mais fácil. Enfim, existe uma série de opções que você vai analisar e escolher. Existem alguns restaurantes lanchonetes que servem, por exemplo, omelete, ou omelete só de clara, ou omelete com clara e gema, mas com recheio saudável, feita sem muita gordura. Enfim, tem um leque de opções. Hoje em dia, comer bem tá na moda. Então, existem muitos lugares que você pode sair, pode levar o seu filho BLW sem ter essa preocupação. Isso é libertador, gente. É muito bom você não ter que ficar se planejando. É necessário ter o planejamento, é importante, mas às vezes não é possível, às vezes as coisas fogem um pouco. E aí você ter uma opção, você ter essa liberdade de ter opção é muito legal. É uma coisa também que outro dia, uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou que dava a papinha comprada, né, industrializada, quando ela tinha que correr na rua, não era assim, nem a questão da praticidade e nem dentro de casa ela fazia as coisas da melhor maneira possível, mas que na rua ela dava essa papinha. E eu perguntei pra ela, mas por quê? Por que você não senta num lugar para comer com seu filho e não oferece essa comida que você está comendo para o seu filho? E aí ela ficou se perguntando, por quê? Acho que as pessoas naturalmente não pensam nisso, já estão tão condicionadas a coisa da comida feita em casa, levar para a rua, ou infelizmente essa questão da papinha industrializada, e aí elas não pensam em soluções tão práticas e seriam tão óbvias. E aí quando eu falo em comer na rua também, eu acho interessante você ter, não sei, eu não me considero usuária de carrinho, então raríssimas foram as vezes que eu fui na rua com carrinho. Então raríssimas vezes eu saí com o carrinho e coloquei ele no carrinho para comer. Mas a cadeira serviu muito para a cadeira que eu tenho de alimentação, é uma cadeira que você coloca sobre a cadeira da mesa de jantar mesmo. Então serviu muito para eu levar em viagens, como eu disse, passar 2, 3 dias fora, na casa da minha sogra, na casa da minha mãe. Mas para esses pequenos passeios não é muito prático, é um pouco grande. Então eu utilizei também de uma cadeira de pano. Essa cadeira de pano a gente veste na cadeira da rua e na cadeira de casa, ou quando for visitar alguém. Ela vem numa sacolinha de mais ou menos uns 20 centímetros. É super prática para carregar na bolsa e é uma ferramenta também que eu utilizei que foi bem legal para mim. Porque eu não tiro essa liberdade dele de estar com o pratinho de comida na frente e ter acesso livre, pegar o que quiser, eu não preciso colocar ele no meu colo e ficar oferecendo. E mantenho também a minha dinâmica de almoço. Às vezes ele não quer ficar na cadeira, senta no meu colo, tudo bem, mas não é essa a nossa rotina. Não é isso que é todo dia feito em casa. Ele tem ali o espaço dele e eu prezo esse espaço. É uma coisa que eu ensino ele a respeitar o nosso espaço e a gente a respeitar o dele. Então é o espaço dele ali da alimentação. Então eu levava essa cadeira para a rua, às vezes os cadeirões de restaurante
não tem cinto de segurança, então ele ficava seguro com a cadeira de pano, dá para vestir no cadeirão. E além disso, tem a questão da bandeja não ser higienizada de repente da forma como a gente gostaria. Algumas cadeiras nem bandeja não tem na rua. Então essa cadeira de pano eu consigo encostar, empurrar a cadeira bem para perto da mesa e colocar a comida dele sobre a mesa. Então ele alcança na mesa. Então é também uma outra dica, é você tentar adaptar como você puder, da melhor forma possível também para facilitar a sua vida, e a cadeira de pano facilitou muito a minha vida. Bom, o que eu pretendo com esse vídeo, para concluir, é que seja uma injeção de ânimo para quem está pensando em empreender, e que seja um acalento para quem já empreende e está um pouco temerosa com essa fase da alimentação. Eu acho que a principal mensagem que eu tenho para passar é que é viável, é totalmente viável você cuidar da alimentação do seu filho, dedicar tempo a isso, mas sem ser muito tempo, de maneira que vá te prejudicar em outras funções, dessa coisa da mãe polvo, né, que tem que fazer várias funções ao mesmo tempo. E é muito gratificante você perceber que você consegue fazer essas coisas da maneira como você quer fazer, né, de uma maneira eficiente. Eu tenho consciência de que a alimentação do meu filho é toda norteada pelo que eu quero oferecer a ele, da melhor maneira que eu posso oferecer a ele. E além de gratificante, é transformador você perceber que você consegue ter o seu eu profissional. Eu não tive que abrir mão de ter o meu dinheiro, de ter a minha independência financeira. É transformador no sentido de que você tem que desconstruir tudo aquilo que a sociedade colocou como regra, né? Acordar, botar seu filho na creche, ir trabalhar, sair do trabalho, voltar a buscar o seu filho e só aí passar no final do dia, quando você já está cansado, estressado, algumas horas com ele. E não é nada disso que eu tenho na minha rotina. E consigo sim também trabalhar e ter a minha realização pessoal trabalhando em casa. E para mim isso é tão importante, não só pessoalmente, mas uma questão social. Tá dividindo isso com vocês é uma questão social para mim. Eu acho que é importante dizer: olha, mulher, você consegue. Olha, mãe, você consegue. Você consegue. Não acredita quando te disserem que você não vai conseguir, porque você consegue sim. É uma transformação que a gente está vivendo. Hoje em dia existem muitas formas de trabalhar, muitas maneiras diferentes que a internet possibilita, que novas demandas possibilitam. Hoje em dia você pode trabalhar em casa e só trabalhar em casa e ter uma boa remuneração financeira por isso, como você pode trabalhar até na rua, mas em momentos, ter horários flexíveis. Eu faço alguns eventos nos finais de semana. Então, eu tô na rua também, às vezes, trabalhando, mas são horários flexíveis, são coisas que eu planejo. Eu sou dona da minha vida hoje. Eu dou o direcionamento nela que eu acho que eu tenho que dar, sem deixar faltar nos outros papéis que eu quero desempenhar. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem, e os canais de comunicação da Ecojuba estão abertos. A gente tem o Instagram, @Ecojuba, tem o Facebook, que a nossa página é Ecojuba, e o e-mail, que é ecojuba@gmail.com. Estão abertos para quem quiser escrever, quem quiser. E é isso. Eu espero poder ter ajudado, compartilhando um pouco da minha experiência. Espero que mais pessoas possam acreditar como eu acreditei em mim e possam fazer diferente.